canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. E aí, minha rapaziada, como é que vocês estão? 7 de setembro, feriadão, tem uma galera na estrada, tem uma galera aí que já viajou. Mas tem que vir aqui e ver as notícias do Vascão no canal, né? Então, já chega deixando o dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. E quem estiver chegando pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque nós gravamos de 2 a 3 vídeos aqui no canal por dia. Você vai ficar sempre muito bem informado de tudo que rola no Vascão. Beleza? Bom, galera, como eu fiz no vídeo anterior, vamos atualizar vocês aí sobre a data FIFA. O nosso lateral direito, Puma Rodrigues, foi relacionado para a partida de ontem da seleção uruguaia e não saiu do banco. O jogo do Uruguai acabou 0-0 e o atleta não jogou. Então, Jean Davi e Pumita, por enquanto, não entraram em campo. O Vasco, inclusive, vai montar uma logística especial para poder contar com os jogadores na quarta-feira da semana que vem. Beleza? Quem foi para o Uruguai prestigiar o companheiro Puma Rodrigues foi os volantes chilenos. O volante chileno Pablo Galdames e o volante argentino Juan Esforza, tá bom? O grupo tá fechado, o grupo tá unido, então parabéns aí aos jogadores, deve ter marcado um rolê ali e tal depois, então tá feito o registro. E eu dou dica toda hora, todo tempo e todo momento. Quem me escuta, bota dinheiro no bolso. O que aconteceu ontem? Brasil 1, Equador 0 e a Betfair pagou 4.0 para a vitória do Brasil. E temos outra promoção rolando agora para quarta-feira. Se o Vasco marcar um golzinho contra o Atlético Paranaense, pagando 4.0. Se você não fizer a boa, aí, meu parceiro, tu não gosta de dinheiro, tu tá dando mole. Porque a gente tá dando a dica aqui toda hora. Ainda tem gente que insiste em não se cadastrar na Betfair. Cara, você só tem a ganhar. Você ajuda o Vasco, você fortalece meu trabalho, você ganha R$15 para fazer apostas grátis durante 40 dias, que somado totalizam R$600 em apostas grátis. Você tem direito a participar de 10 super preços, que são essas promoções que eu trago, e de quebra 10 super cotações para melhorar as suas odds na hora de apostar. Betfair, parceira do canal Futebolaço. Ligue aqui, ó, primeiro comentário fixado para poder se cadastrar e na descrição já cai direto na promoção aí de Vasco e Atlético Paranaense. Aproveitando aí o assunto Vasco e Atlético Paranaense, eu que sou o homem dos ganchos, Wilton Pereira Sampaio também foi o árbitro de Atlético Paranaense 2, Vasco 2, lá na Arena da Baixada, na Copa do Brasil em 2011, na eliminatória que o Vasco tirou a equipe paranaense e chegou à semifinal no ano do nosso primeiro e único título da Copa do Brasil. Então, é o terceiro jogo que eu coloco na lista já, que o Wilton Pereira Sampaio está apitando. Jogo grande do Vasco, com coisa muito importante em campo, e que o Vasco leva a melhor. Vitória contra o Ituano lá na Batalha de Itu, vitória contra o Red Bull Bragantino em São Januário, e esse empate que foi fundamental para a classificação do Vasco. Teve algumas pessoas que nos comentários aqui disseram que eu trouxe informação errada, que não era o Wilton Pereira Sampaio o árbitro de Vasco 0, Bahia 0 pelo Brasileiro de 2011, que o Gregory dá um pisão no Benítez e não é expulso. E a minha informação está correta. Fiz questão de checar, falei, bom, na minha memória era o Wilton sim. E eu fui checar e de fato era o Wilton Pereira Sampaio, tá? Então de repente quem comentou aí é que tá com a memória um pouco falhando já, tá bom? Pode dar uma googada aí, você vai ver que a minha informação estava correta, tá? Além dele ter prejudicado o Vasco nesse jogo, teve aquele gol legal do Paulinho anulado contra o Palmeiras no Allianz Parque no ano passado. Então tem jogos que ele ajuda, tem jogos que ele prejudica. Fazendo um grande parênteses aqui, em resumo, a arbitragem brasileira é uma porcaria. Então tem hora que ajuda por um lado, prejudica por outro. A gente tem que fazer o nosso papel, esquecer a arbitragem e focar no campo, tá bom? Que a gente tem boas chances de classificar, beleza? Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o tema. Belezinha? Galera, vamos agora virar a chave e falar de um tema importante. Falei para vocês aí ontem ou anteontem que a SAF do Vasco completou 2 anos e
trouxe para vocês várias datas importantes em sequência de coisas que foram acontecendo de dezembro para cá. Numa dessas datas que nós narramos, nós falamos da saída do Alexandre Matos, da chegada dele com pompa, da relação dele dando uma azedada ali com a comissão técnica e a saída do mesmo, inclusive um pouco antes, aquela coletiva que deu todo aquele fuzuê. E o Alexandre Matos ontem, ou melhor, anteontem, deu uma entrevista para os companheiros do Charla. O Charla está fazendo aí um tour em BH e ele falou dessa passagem no Vasco. Foi uma única pergunta, ele resumiu a passagem inteira e tem muita coisa importante. Vou pegar algumas frases dele aqui que me chamaram a atenção. Ele disse que estava muito frio aquilo ali, e está se referindo à SAF do Vasco, estava faltando Vasco no Vasco, e ele diz que sugestionou a 777 trazer o Pedrinho para dentro. E eles falaram, não, Pedrinho não, aqui ele não pode ficar não, e ele tentou trazer o Pedrinho alegando que aquilo estava frio, não tinha Vasco no Vasco. E o Pedrinho, uma das coisas que ele fala ao chegar é que faltava Vasco no Vasco, e você vê que até quem era de fora teve essa percepção. Ele reclamou muito da comunicação da 777, ele fez questão de citar aquela frase que nem do período dele, do Josh Wander, que é a última vez que Vasco e Flamengo jogariam com diferença no orçamento. Ele fala também, tem uma frase, uma aspa dele que vocês vão ver aí, que ele diz assim, o que a empresa queria, nem eu sei. Ele fala que entrou e saiu do Vasco sem saber qual era o projeto da 777. Era comprar para revender jogador, né? Enfim, era para ganhar título. Ele fala que entrou e saiu sem saber qual era a ideia, reclama que ele era completamente tolhido e podado, e ele diz que o grande erro dele foi não ter amarrado melhor as coisas lá no início. Ele achou que ia chegar aqui e ter autonomia para trabalhar, mas acabou não acontecendo isso. Ele rasga elogios aí pro Léo Pelé sem ser perguntado, tá? Achei interessante esse comentário que ele fez sobre o Léo e nem foi perguntado. Então, tem bastante coisa legal. Ele fala da relação dele com o Ramon Dias ali, da própria saída do Ramon, como é que aconteceu. Então, tem muita coisa importante para vocês ouvirem. Com vocês, Alexandre Matos, discorrendo sobre essa passagem dele no Vasco da Gama. Confere aí. Quando a gente faz a arte, anuncia Alexandre Matos no Charla. Aí você olha já nos comentários, Cruzeirense, pô, você é lenda. Esse palmeirense, pô, esse aí, ó, refez nosso time se não fosse o Matos, o pessoal da América. E o vascaíno tá com essa... eu não quero saber do Matos, eu não quero saber do Matos. O que aconteceu ali foi assim, primeiro criou uma expectativa. Primeiro que eu realmente, foi ótimo, foi curto, mas foi ótimo porque eu realmente comprovei que é um time gigantesco. Uma torcida espetacular e um time gigantesco. Né? O que eles fazem no estádio, a festa, o apoio, a paixão. Quando é contratado também, foi um negócio... Quando você viaja pro Brasil afora, a imensidão que é nos aeroportos, é um time gigantesco o Vasco, né? Que não deveria ter passado nada, nem um décimo que passou nesses últimos 20 anos, né? O que aconteceu no Vasco, eu fiquei lá tremendo, eu não consegui trabalhar. Não da maneira que eu fui comunicado que seria, porque senão eu não teria nem ido. A verdade é essa. Nunca falei disso e não tô tirando o meu da reta, não é isso não. Mas muito das coisas que foram feitas lá, não tinha uma aprovação minha. Era um debate falar, olha, esse caminho eu não teria. Mas eu não era o chefe, então o chefe falava, mas é isso que a gente quer, tudo bem. Isso acontece, sempre aconteceu. Quantas vezes eu já virei no presidente Palmeiras, lá atrás, e falo, olha, eu acho que esse caminho não tá certo, mas estamos juntos. Certo? Tô junto. Vambora, o que é isso aqui? Vamos fazer então. Entendeu? Acho que isso não tá certo. E quando eu fui contratado, o que me disseram era isso, olha, nós precisamos muito da sua experiência, porque a gente tá chegando no mercado sul-americano, a gente entende que tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo, né? Porque a totalidade deles ficavam na Europa, né? E são grandes profissionais. Da 777. Da 777. São grandes profissionais. Na Europa. No Brasil tem uma particularidade do futebol brasileiro. A gente não entendeu essa parada. Aqui, né? Então, assim, muito das coisas que aconteceram, para não falar totalidade, e não tirando o meu... Da época, mim é muito fácil chegar aqui e falar assim, não, tem nada, não, eu tava lá, né? Eu tava lá, eu confrontava. Tanto é que minha relação lá durou pouca. E eu sou um cara de longos projetos. Pô, fiquei 5 anos no Palmeiras, 7 anos no América, 3 no Cruzeiro. Então, assim... porque não dava essa empatia daquilo que se imagina, daquilo que foi dito na contratação pro dia a dia. Então, assim, eu não consegui nem montar uma equipe de trabalho. Né? Não, você pode contratar lá a sua equipe de trabalho. Não, na hora lá não foi bem assim. Não, né? Na hora lá de ideias, de debate, esse jogador, aquele jogador, sabe, esse profissional, categoria de base, enfim, uma série de coisas que não foram da maneira que eu entendia, e não sou dono da verdade, não é? Mas... eu fui contratado para isso, era a minha responsabilidade. Então eu não consegui ter essa empatia, engajamento com o torcedor, porque eu não consegui ser eu. Fazer o que você fez de outros clubes. Não consegui ter a liberdade, de novo, não é autonomia total de fazer tudo na minha cabeça, não é isso. Mas
Tem coisas ali. Mas uma liberdade. E não vou ficar falando aqui porque é coisa interna, mas coisas que eu claramente sabia que não ia de acordo com aquilo que a torcida do Ipatinga. Eu acho que a comunicação ali foi mal feita em todos os sentidos. E quando não tem uma comunicação clara, e eu tentei, lembra de uma entrevista que eu dei? Eu ia testar essa entrevista. Ali, amigo, eu rompeu tudo. Ali foi um denominador. Ali foi, pá, não pode ser assim, tem que estar conosco. Não é estar conosco, é explicar transparente o que é que está sendo feito. Porque senão a torcida imagina uma coisa, a gente imagina outra. E aí tem um abismo aqui de ideias. É que na entrevista do Matos ficou bem claro uma situação acho que resume um pouco a relação. É o que você disse mais ou menos na entrevista. Um dos pontos que você pegou na entrevista, acho que foi essa, que aí acho que isso mostra muito. Você citou a contusão dos jogadores, que foi uma contusão que pegou todo mundo de surpresa. Foi o Jair e o Paulinho. Dois jogadores que ainda não voltaram. Importantes pro processo. E você falou na coletiva, pra ter uma noção. A gente teve 2 baixas importantes, o torcedor quer saber o quê? Vai repor? Aí você falou, eu apresentei uma série de nomes e eu tive negativa de lá. Por questão de não se criticar a situação. Eu acho que era muito perfil, sabe? O que quadrar, o jogador tem que chegar. É o que parece. Isso é revendido. Fora, o que parece de fora assim. 777 tinha uma prática muito clara de contratar jogadores jovens pra revenda. Era isso. E, assim, pensava nisso acima do que estava acontecendo em campo, às vezes. Pra ser bem honesto, nem eu sei te dizer se é isso. Sim. Porque eu perguntei várias vezes qual é o propósito. Qual é o propósito? É fazer dinheiro? É ganhar título? Nunca me foi dito isso. Eu acho que o grande defeito meu, com essa minha experiência de 20 anos, foi eu não ter alinhado tudo no início. Porque foi tudo muito rápido. Eu tava lá no Atlético, ia viajar um pouquinho naquele fim de ano, né? E já fazendo o do ano. E aí me ligaram, e aí, me passaram um baita de um projeto, um baita do clube. Eu queria ir pro Rio também, sabe? Nunca tinha trabalhado no Rio. Tinha feito grandes coisas no Atlético, sabe? Tava muito na boa. Foi duro pra mim ligar pro presidente Petralha e dizer que eu ia sair. Mas ali foi muito rápido, eu não conseguia alinhar as coisas como tinha que ser alinhadas. E aí não deu certo, amigo. Não deu certo. E aí você vai no confronto. E aí as reuniões que eu tinha era sempre confronto. Era sempre confronto, mas por que vocês me contrataram? Esse caminho não é esse. Esse caminho não é esse. Quer fazer? Vamos fazer, tô junto. Mas não vai dar certo. Eu acho que a comunicação foi mal feita, certo? Desde o início. Tinha uma crítica muito grande, eu nem tava lá. Numa frase famosa, olha, nunca mais vai jogar sem dinheiro que o Flamengo tem, alguma coisa assim. Né? E eu dizia, gente, isso nós precisamos derrubar isso. Porque não é isso que a gente tá pregando aqui no dia a dia. Não, mas isso vai acontecer, mas a longo prazo, daqui 10 anos, a torcida do Vasco não suporta isso. Entendeu? Outra coisa que foi muito duro. Eu tenho um relacionamento bom com o Pedrinho. E eu dizia pra gente, vamos trazer o cara pra cá. Não, mas não pode. Você falava? Falei várias vezes. Não, não pode, sei o quê. Mas vamos trazer o cara pra cá. O cara pode nos ajudar. Não, mas não pode. E aí eu sou funcionário, amigo. Aí não é comigo esse negócio. Entende? Aí eu tenho que respeitar. E obedecer, né? Não é isso? Então tá. Sim. Não vou ter relação. Não é que não vou ter relação. Mas não vou. Pedrinho, o que você acha desse jogador aqui? Vamos fazer, não vamos fazer? Sabe por quê? Porque naquele momento a gente precisava trazer um pouquinho dessa paixão vascaína lá pra dentro. Tava muito frio aquilo ali. Vasco no Vasco, né? Tava muito frio aquilo ali. E o Pedrinho tinha acabado de ser eleito. Sabe? É isso. E por que tá melhorando bastante? Não vou falar que tá dando certo, tá melhorando bastante. Porque eu acredito que eles também imaginam que tem que melhorar sempre mais. É igual o Cruzeiro. Sim. Estão melhorando cada vez mais. Então, por quê? Porque tem isso, tem um entendimento daquilo que o consumidor, que é a torcida, quer. Então, pra mim, a não congruência de ideias daquilo que o torcedor queria para aquilo que a empresa queria. E aí você me pergunta o que a empresa queria. Eu não sei. Aí só eles podem dizer. Eu não sei. Rabo de foguete. Então isso aí é que criou isso. E aí eu tava no meio do centro da coisa. E eu vim com uma expectativa muito grande. Imagina. Só que não, o torcedor vai esperar também. Só que atado, né? Preso. Não tem jeito. Não tem caneta. Não é comigo, sabe? E, eu direcionei esse caminho. Esse caminho pra esse momento. Depois, nós vamos ajustando. Mas nesse momento a gente precisa fazer isso. Mas e aí assim ou não, e tá tudo certo. O Peloreno não vai falar não assim pra mim todas as vezes. Sim. Aliás, já falou não pra mim algumas vezes. É só de contratação de jogador de tudo. Ó, vamos fazer isso aqui na base, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma reforma assim. É natural isso. Quantas vezes o Maurício Galhão, o Paulo Nobre, Gilvan. Quantas vezes? Natural. Mas o fim, o propósito, você tem que ter ele muito claro lá dentro. E tem que comunicar isso muito claro. E isso não foi feito, talvez por isso que tenha desandado. A minha parte. Quando viu isso tudo acontecer? Qual foi a tua... Depois que saiu, né? Não, depois que eu saí, até aconteceu que depois que eu saí virou justiça. Enfim, e aí me parece que hoje, 777 nem quer estar lá. Pelo que eu vi, não sei. Sim, eu vi pela porque a questão de recurso, assim, não foi algo adotado, assim, né? Era essas coisas. Então, assim, entrei, aí chega uma hora que você fala assim, é melhor sair logo do que ficar embromado aqui dentro e não ter uma saída. Foi aí que eu comecei a dizer, gente, pode me tirar então, deixa eu seguir minha vida, sabe? E aí foi a entrevista, que eu fui muito educado, mas fui transparente, né? Eu acho que a verdade, ela tem privilégio, tem que ser sempre. Claro que tem estratégia. Claro que tem estratégia. Mas a verdade, ela tem que ter. E quando você comunica bem, as coisas... Eu já cansei de ver crises feitas pela falta de comunicação, uma comunicação mal feita. Então, nesse caso, eu acho que foi mais esse lado da comunicação, ou a inexistência, ou a não comunicação interna, do que seria tudo, como seria tudo, qual a autonomia, qual é o que você pode fazer e tudo. Que não foi, e aí eu me culpo também, porque eu devia ter pego isso muito fácil, não aceitava. De frente, logo. De frente, mas foi tudo muito rápido. E os donos lá fora, e eu no Brasil, e um CEO novo que tinha acabado de chegar também, sabe? Então eu não consegui pegar as coisas da maneira que tinha que ser. E aí a comunicação externa, que também era um fato que eu queria muito passar, né? Aquela entrevista foi uma, e enfim, aí começou a ter muito embate interno. E aí, teve jogador que chegou nesse grupo que você não indicou do Vasco? Veio vou falar isso, porque os jogadores estão lá, e eu adoro todos e tal, mas tem várias situações. De escolhas. Ok, jogador é um bom jogador. Mas veja bem, amigo, com esse dinheiro, a gente monta um time.
Ah, mas é o perfil que a gente busca. Ok, mas não tem necessidade disso agora. Isso vai acontecer daqui uns tempos. Agora nós precisamos montar um time competitivo pra brigar lá em cima, pra torcedor voltar, pra ter muito sócio, pra todo mundo acreditar, inclusive na empresa. Eu falava isso pra eles, pra acreditar inclusive em vocês. Isso que a gente precisa fazer agora. E pra finalizar, a 777. Eles foram extremamente corretos em todos os sentidos comigo, de tudo. Eu disse, faltou da minha parte ter sido mais incisivo, o que seria, né? Mais até do que pela minha experiência. Sim. Eu podia ter falado, desse jeito que eu não quero, desse jeito, tal. Entendeu? Mas comigo nunca não tem nada pra falar. Conheci pessoas que tiveram uma relação muito boa, o Nico, que é um colombiano, um cara fantástico. O Johannes, que me convidou, adoro o Johannes, fizemos um curso da FIFA junto. O Josh, muito pouco contato com ele, mas sempre me tratou muito bem. Então não tem nada pra falar. É aquele negócio do casamento que não deu certo, paciência, segue a vida pra lá e pra cá. Ninguém que vai atacar ninguém, muito pelo contrário. Só tenho a agradecer a oportunidade de ter conhecido de perto o Vasco. E quando tu vê o Rafael Paiva no comando do time profissional, na 8ª colocação do Brasileiro? Não só ele. Quando eu vejo o David bem lá, né? Parece que a torcida hoje compreendeu o papel dele, o João bem, né? O Esforça fazendo outro dia, fez um golaço de falta. Claro que eu fico feliz, porque são pessoas que acabou que eu tive que vender um sonho. Vem pra cá, por isso, por aquilo, não sei o que. O Adson fez mesmo de agora, tava começando a se soltar. Então, assim, é um sonho. Agora, mais do que isso, é ver o Vasco bem. Porque acaba que você cria um carinho. Mesmo eu tenho saído de lá e muita gente ainda ter dúvida, né? Ficar nessa assim e tudo. Mas tem também um respeito, tem muitas pessoas também que respeitaram, que entenderam tudo, como aconteceu. Mas, pô, uma felicidade enorme de ter ido lá, conhecido a instituição. Repito, gosto muito do Pedrinho, torço por ele, já disse isso pra ele várias vezes. O Pedrinho, a turma dele foi correta comigo, fizeram meu acordo até pouco tempo atrás, que nunca ia botar injustiça, nada, não tem nada que fazer, como não fiz, né? E ó, vamos fazer um acordo, né? Me dá o dia de multa, nada disso, vamos fazer um acordo aqui, tá tudo certo. Vamos seguir que, né? Eu acho que é o correto fazer e fizeram comigo agora. O Amodeu, o Rafael, que era aqui do Cruzeiro, tá lá, o próprio Pedrinho, enfim. O Marcelo, que é diretor lá, tem uma relação ótima com ele. Marcelo, gosto dele. Então, assim, eu torço por todos. E conheci pessoas lá, o Léo Jardim, o Léo Pelé. Aliás, que profissional, hein? Eu não vou discutir dentro de campo. Gostar ou não gostar dele. Profissional, baita profissional. Um líder do caralho, Léo Pelé. Do caralho. Isso. Porra, ele chega lá, ele toma conta, ajuda. Cara, às vezes ele tá na reserva, outro que entra e vai lá e impulsiona o cara. Puta profissional. Puta, eu fico chateado de ver. Aí é a escolha. Cada um não pode jogar. Aí cada um tem uma ideia. Mas tem vários jogadores. Piton, pô, são atletas que eu criei, mano. Verrete, né? Uma relação Verrete. Pô, Verrete. Então, Verrete eu tinha tentado levar ele pra Paranaense. O time lá não deixou, porque eu levei o Zapelli. Queria levar ele também. Aí o Vitor Roque já ia sair, nós já ia fazer. Só que aí o clube não deixou, depois ele foi pro Vasco. Belgrano, né? É o Belgrano. E eu tinha te perguntar, você chega no Vasco no início da temporada? Início da temporada, E vinha com o Ramon Dias. Tinha conseguido, né? Aquela campanha de Novar Barra. Tinha conseguido um entrosamento e vamos dizer assim, uma empatia da galera, da torcida, né? Salvou e fez o time jogar. E quando começa a temporada, o Vasco já não consegue repetir aquela liga da temporada passada. E como é que você, no período que você passou curto, viu ali o Ramon Dias? Você pôde trabalhar com ele, de entender? A virada da temporada mudou alguma coisa com ele? O que aconteceu, assim, o Vasco, quando o Ramon chega, é o Vasco pra não cair. Isso. Então, é uma mentalidade de todos, inclusive da torcida, é essa mentalidade, não cair. Vira o ano, é um Vasco brigar por título. Ser campeão. E não estava pronto pra isso. Né? Naquele momento ali, estava se remontando. Ele estava percebendo isso também. E, inclusive, com algumas ideias diferentes. A renovação dele não foi eu que fiz. E ele me dizia coisas que eram prometidas que não estavam sendo cumpridas. E ele sabe que não foi eu que renovei com ele. Então, assim, e não precisa ficar entrando em detalhes, são coisas internas. Mas algumas coisas que não estavam sendo. E, por exemplo, escolhas de jogadores. Ele tinha um perfil de jogador que ele queria atuar, um ou outro acabou convencendo em ir, o Rojas, enfim. Mas nem todos. Então, isso incomodava bastante. Então, assim, de serem gringos. o Ramon... Não tem nada pra falar dele, pelo contrário. Um cara educado, sempre tratou muito bem. Um cara, pô, grande, né? Jogou muita bola. Era, centroavante absurdo. Ele, como treinador, ele impõe o respeito muito. No Corinthians agora, ele tá, né? Tentando remontar. Tá remando. Emiliano aí já é o jovem que tá lá no dia a dia, dentro do campo, tem ideias, enfim, né? Enfim, mas tudo comandado pelo pai, o Ramon. Então, assim, é um cara que possa até trabalhar no futuro. Gostei muito do jeito que eles lidam, do jeito que eles trabalham, enfim. Mas eu acho que o que foi de diferente foi isso. Era uma situação, era um objetivo e depois um objetivo diferente, que é ganhar. Bom, galera, nem vou me estender no meu comentário aqui. O Matos fez trabalhos absurdos por onde ele passou, no Vasco não deu certo. Eu dei a minha opinião sobre a passagem dele, classifico como horrível, entendo também que dentro desse horrível tem as amarras da 777, eu só não vou passar pano para tudo, porque o Paulo Brax trabalhou dentro do mesmo modelo. E se você comparar as janelas feitas por ambos, mesmo com todas as amarras, e o ano 2023 era mais difícil do que o ano 24, porque o 23 era começar literalmente do zero, era aquele elenco da Série B para tu desfazer e fazer um novo, e o Paulo Brax montou a espinha dorsal desse time, que hoje está aí no ano passado. O Matos trouxe algumas peças que estão ajudando nesse ano, João Vitor, Adson, Hugo Moura, enfim, deve estar faltando mais alguém aqui. O David tem colaborado, foi uma contratação que eu fui muito contra no começo, mas não é, meu Deus, que ponta, mas é um cara que ajuda, é útil, mas enfim, então, vide a dificuldade do trabalho do Paulo, a dificuldade do trabalho do Alexandre, ambos não fizeram grandes trabalhos, mas eu ainda julgo do Alexandre Matos pior, tá?
a culpa não é toda dele, ficou muito claro pelo que ele falou aí e pelo que a gente viu, né, de fato, do que era a empresa. E de fato a 777 atrapalhava muito o trabalho dos gestores, mas dentro do mesmo modelo, o Paulo Brax conseguiu entregar mais coisas do que o Alexandre Matos, na minha visão, tá bom? Mas é sempre legal ouvir todos os lados, inclusive, Alexandre, as portas estão abertas para você lá no Futebolaço Podcast. Estando no Rio, vai ser um prazer te receber para a gente aprofundar essa tua passagem no Vasco. Se bem que hoje ele está no Cruzeiro, não sei se vai fazer tanto sentido para ele dar uma entrevista nesse sentido, tá bom? Lembrando que o papo lá foi mais sobre o Cruzeiro, ele deu umas pinceladas sobre a passagem dele no Palmeiras, e o trecho que eu coloquei para vocês é o trecho na íntegra que ele fala do Vasco. É uma pergunta, ele se estende na resposta, e aí volta a falar de Cruzeiro de novo. Inclusive, tá bem legal o papo, quem quiser assistir, vai lá no Charla Podcast, beleza? Então é isso, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que te chamou a atenção nessas falas aí do Alexandre Matos, o que você concorda, o que você não concorda. O vídeo acaba aqui, mas a resenha segue nos comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, Diguinho volta mais, tamo junto, valeu, fui!